Nos últimos anos, tivemos um aumento significativo no volume dos ataques cibernéticos às organizações. Não apenas o volume desses tipos de ataques, mas como também a sofisticação deles. Sem contar que passamos por anos de pandemia, onde muitas empresas deixaram o trabalho presencial para adotar o modelo full home office. E, consequentemente, esse trabalho remoto trouxe uma exposição maior a essas empresas aos riscos da segurança da informação. E por esse motivo, nos últimos anos, principalmente, houve uma demanda muito maior pelos recursos de segurança. Recursos como o Firewall e o IPS são recursos fundamentais em qualquer rede hoje em dia. Então, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o IPS, para você conhecer um pouquinho mais sobre esse recurso de segurança chamado IPS. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. IPS vem de Intrusion Prevention System, ou Sistema de Prevenção de Intrusão. E antes da gente falar do IPS em si, eu queria fazer um pequeno paralelo com um firewall tradicional. Eu não estou falando agora do Next Generation Firewall, eu estou falando do Firewall Layer 4, aquele que faz apenas bloqueios e permissões com bases no endereço IP origem, destino e número de porta, ou melhor, serviço. E para trazer esse exemplo aqui para vocês, eu peguei um firewall, vamos dizer um Firewall Layer 4, e eu tenho um serviço interno aqui na minha empresa, um web server, um remote desktop, ou alguma coisa que eu quero apenas tornar esse serviço aqui acessível através da internet. Eu vou deixar alguns vídeos aqui no card que a gente já falou desse tipo de configuração aqui nos nossos laboratórios. Então a ideia é que eu vou lá no meu firewall e faço um DNAT, um port forward, uma publicação, como que você quiser falar, de modo que eu fale que quando algum usuário com algum IP origem, buscando algum endereço IP destino em alguma porta específica, o meu firewall faça o DNAT, ou o encaminhamento de porta, aqui para o nosso web server. Então vamos imaginar que você vai lá no seu firewall e configura uma publicação para você ter acesso a uma máquina Windows aqui dentro da sua empresa, um remote desktop. Então você vai lá, configura com base no endereço IP origem seu, da sua casa, por exemplo, vamos supor que é fixo, alguma porta 3389 direcionando para esse cara. Você foi lá, configurou perfeitamente, então você vai para casa e quando você quer acessar esse remote desktop, você busca pelo endereço IP do seu firewall naquela porta. O que o seu firewall convencional vai fazer aqui? Ele vai checar aquela regra que você criou, com base no endereço IP destino, no endereço IP origem e no número de porta. Se tudo isso estiver ok, ele vai permitir o seu fluxo e vai deixar você seguir para a sua publicação. Tudo isso funcionando num cenário perfeito. Então, se a gente partir do princípio aqui que esse firewall é convencional, a única e exclusiva análise que ele vai fazer é: deu match em todos os parâmetros da regra? Deu. Então, permite esse fluxo. Entretanto, vamos supor que você está com essa máquina infectada. E como a sua máquina está infectada, vamos supor que o vírus que está nela, ele fique mapeando as suas conexões de rede ali. E o vírus deu uma mapeada e percebeu que o seu computador faz muitas requisições para esse endereço IP naquela porta em específico. E às vezes ele pode explorar esse tipo de conexão. Então o seu vírus vai fazer uma requisição do seu computador para aquele endereço IP da publicação lá naquela porta. Ele fez essa requisição, bateu aqui, o que o seu firewall faz? Atende os requisitos da policy, endereço IP origem, beleza, endereço IP destino, beleza, porta, beleza, puf, vai te direcionar lá para o remote desktop. Bom, provavelmente o seu remote desktop vai pedir um usuário e senha. E vamos imaginar que o seu vírus ainda não tem acesso a esse usuário e senha por algum motivo que seja. O que esse seu vírus poderia fazer? Sei lá, poderia tentar fazer um brute force nesse tipo de acesso do remote desktop lá. Por que ele vai tentar fazer esse brute force? Como ele não tem usuário e senha, ele vai ficar tentando direto até conseguir. Vai que algum usuário que você colocou é um usuário admin com a senha admin, vai que ele tem acesso. Então você vai ver que a sua máquina infectada vai tentar fazer esse tipo de acesso a toda hora até descobrir a senha do seu remote desktop. E o que o seu firewall vai fazer? Bom, o seu firewall não vai fazer nada.
firewall convencional, que apenas analisa endereço IP origem, destino e porta, ele vai ver aqui as requisições batendo e vai continuar permitindo porque atende aqueles requisitos. Então, ou seja, ele apenas permite, que não é nesse caso, ou bloqueia. Se não tiver essa regra configurada, ele vai dropar. Entretanto, o nosso firewall convencional ele não consegue perceber que a minha máquina está infectada e está fazendo diversos acessos aqui no meu remote desktop, tentando aprender algum usuário sem, tipo um brute force. Ele não está identificando esse ataque. Isso porque ele é um firewall, vamos dizer assim, um firewall burro, vamos dizer assim, em poucas palavras. E como que a gente faria para resolver esse problema? Ora, a gente poderia colocar um Next Generation Firewall, que tenha outras filters para identificar isso, ou colocar um equipamento IPS. Lembrando que o Next Generation Firewall também tem recursos de IPS. Porém, você também pode colocar esse recurso em uma caixa física lá standalone. E o que o IPS iria ajudar no nosso caso? Vamos imaginar que a gente trocou esse cara aqui agora por um Next Generation Firewall com IPS habilitado. A publicação, nesse caso, ela ia continuar funcionando, você ia lá poder acessar perfeitamente. Agora vamos imaginar que o vírus começou a agir no seu computador e o vírus não tem o seu acesso ainda, ele vai tentar fazer esse brute force de descoberta de senha. O que o IPS vai fazer? O IPS ele vai analisar ali o comportamento das aplicações e pacotes. Esse cara está fazendo muitas requisições aqui fora dos padrões do protocolo. E como que ele sabe disso? Ele sabe disso através de um banco de dados que a gente chama de banco de assinaturas. Esse banco de assinaturas contém diversas informações sobre vírus que já estão mapeados, comportamentos de aplicações meio duvidosas, endereços IPs que não são confiáveis. Então, com base nesse banco de informações sobre vírus, exploits, etc., ele vai perceber que esse comportamento do meu PC aqui, nesse acesso, ele está meio duvidoso. E com base nesse comportamento anômalo, o nosso IPS consegue fazer bloqueios ou permissões, ou monitorar. Tudo isso o nosso IPS consegue fazer, fazendo uma análise de como que está esse comportamento do tráfego. Então o IPS ele traz ali uma funcionalidade a mais ali que os firewalls convencionais não trazem. É claro que também os Next Generation Firewalls já têm a funcionalidade de IPS, mas também a gente consegue colocar isso numa caixa standalone separada na sua rede. E com base nessas informações de comportamento que ele aprendeu no seu banco de dados, ele vai, por exemplo, dropar esse tipo de acesso aqui no meu remote desktop. Algo que o meu firewall convencional antes não conseguiria fazer. Vale lembrar também que o IPS ele tem que ser um componente rápido bastante para principalmente não degradar o desempenho da rede. Ele normalmente é colocado em linha com o nosso firewall, então logo atrás do firewall aqui a gente poderia colocar um componente IPS, ou mesmo trazer essa funcionalidade de IPS para o firewall. Mas de qualquer forma ele tem que trabalhar rápido e eficiente, não só para degradar esse desempenho da rede, já que ele está fazendo essa análise dos pacotes, como também tem que ser rápido também para poder identificar ataques em real time. Alguns exploits podem fazer os ataques na hora e o IPS ele tem que ser rápido bastante para identificar que aquele fluxo anômalo é um ataque e dropar antes que qualquer vulnerabilidade seja explorada. E o IPS ele consegue fazer essa detecção de diversas formas. Porém, as formas mais dominantes da funcionalidade de IPS é o drop com base em assinaturas e também o drop com base em estatística. As detecções com base em assinaturas elas são feitas por meio de dicionários. Dicionários no quais contém informações que é basicamente um banco de dados com informações de vulnerabilidades, exploits, códigos de vulnerabilidades já conhecidos. Então as empresas de segurança, seja de fabricantes de firewall, IPS e etc., elas estão trabalhando a todo momento em descobrir vulnerabilidades nos seus produtos, forma de explorar essas vulnerabilidades em cima dos seus produtos, e tudo isso é documentado num banco de dados. E com base nesse banco de dados de vulnerabilidades, exploits já conhecidos, eles são chamados de assinaturas.
Então o seu dispositivo IPS ele vai fazer como se fosse um download dessas assinaturas que contém como que determinadas vulnerabilidades são exploradas, e no momento que o seu Firewall estiver sob ataque, se o comportamento do tráfego for de acordo com aquela vulnerabilidade que ele já tem dentro do seu banco de dados, o próprio IPS ali que está habilitado no Firewall vai fazer o drop, mesmo que exista uma regra permitindo essa comunicação. E o Firewall, o dispositivo IPS, ele vai fazer o download dessas informações, isso dependendo da forma como você está configurando ele. Você pode fazer esse download, sei lá, semanalmente, uma vez por mês, todo dia. Tudo isso depende de como vai estar configurado o seu dispositivo, de qual fabricante é o seu dispositivo. Então ele vai fazendo esses downloads, descobre como que os códigos das vulnerabilidades trabalham e com base nessas assinaturas que ele fez o download, ele vai poder fazer o drop ou não da sua conexão. E a outra forma bastante dominante de detecção de anomalias do seu IPS geralmente é com base na estatística. O IPS ele consegue observar como que é o comportamento normal da sua rede. Em condições normais, como que a sua rede geralmente se comporta? E durante algum determinado ataque ou durante alguma exploração de vulnerabilidades, com base nas estatísticas de como ele já sabe como a sua rede funciona, a partir do momento que você tem alguma anomalia nesse tipo de tráfego, o IPS consegue identificar que aquilo é um ataque ou não e aí sim conseguir bloquear o tráfego e novamente mesmo que o seu firewall esteja permitindo esse fluxo passar. E para demonstrar tudo isso na prática e comprovar tudo que a gente viu até aqui, bora fazer um lab lá no IVE que eu sei que vocês estão doidos para ver isso. No nosso laboratório aqui de hoje, eu coloquei um firewall FortiGate e vou habilitar nele as funções de IPS. Como eu falei, a gente consegue trazer a funcionalidade de IPS para equipamentos de Next Generation Firewall, mas eu poderia colocar um equipamento standalone de IPS aqui também. No vídeo de hoje a gente vai fazer em cima do FortiGate, que geralmente é uma configuração bastante comum que a gente faz em cima dele. E a ideia do laboratório é a seguinte: eu já deixei configurada aqui no meu Firewall uma publicação dos serviços internos que eu tenho aqui na rede LAN dele. Então no FortiGate, na porta 1, eu coloquei o endereço IP 98.18.0.0.238, na barra 24 aqui, na porta 1 para ser o acesso à internet. E na rede LAN do meu FortiGate, ou DMZ, melhor falando, na sua porta 2 eu botei o endereço IP 10.10.0.0 alguma coisa, no caso o ponto 1 para o FortiGate, o ponto 10 para um servidor web, o ponto 11 para um roteador MikroTik para a gente acessar e assim sucessivamente. A gente pode confirmar essas informações aqui acessando o Firewall, na interface dele, porta 1 98.18.0.238/24 e na porta 2 10.10.0.1/24. Eu também já deixei a publicação pronta aqui, como vocês podem ver. Então a gente já demonstrou como que a gente faz essa publicação nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. A ideia aqui é que meus usuários fazem acesso no meu FortiGate pelo endereço IP público e o meu FortiGate vai fazer um redirecionamento para o serviço interno. Então eu já fiz dois aqui pronto. Um que a gente demonstrou na aula passada para o nosso web server na porta 10.000 e eu fiz um outro aqui para a aula de hoje que é o router TCP 222.2.2. A ideia é que quando algum usuário faça uma busca em 98.18.0.238 na porta 22.22 no meu firewall, quando o meu firewall receber essa requisição, eu direciono esse fluxo para 10.10.0.11 na porta 22, que é o MikroTik que eu tenho aqui. Geralmente isso não é muito comum, fornecer acesso a SSH pela internet, ou na verdade não está dentro das boas práticas, mas você pode ver aí algum trabalho que você estiver fazendo. Eu já deixei a policy dele pronta também, ó, a policy router SSH. A gente fez a mesma configuração que a gente demonstrou nesse vídeo que eu deixei aqui no card. Lembrando que quando a gente faz uma conversão de portas, por exemplo, estou fazendo a conversão da porta 2222 para SSH. Na policy a gente permite SSH. Então se eu abrir aqui um put e fazer um teste da minha publicação, por exemplo, para um 98.18.0.238 na porta 22.22, olha só, eu já puxo para mim aqui o acesso lá no meu MikroTik,
basta eu digitar o usuário e senha e eu já vou estar dentro dele, como vocês podem ver. Então minha publicação está funcionando perfeitamente. Se a gente atualizar aqui, ó, vocês podem ver que os bytes já começam a contar. Essa policy está perfeitamente configurada, a gente testou e está funcionando. Entretanto, como a gente veio falando ali no quadro, o meu Fire nesse momento ele não vai perceber caso ocorra algum ataque dentro do nosso ambiente. Se a gente voltar para a topologia, eu coloquei um hackerzinho aqui na ponta, eu não comentei nada sobre ele, mas a ideia é que esse hacker tente fazer acesso lá no meu microchip, na porta 2222, antes de eu aplicar o IPS, para a gente fazer um comparativo, com depois que eu aplicar o IPS, para a gente ver como é que está. Então, como que a gente primeiro configuraria o IPS na policy, né? A gente vem aqui em Edit, você vai ver que na parte de Security Profile a gente tem a opção aqui de IPS. Como eu não configurei nenhum profile ainda, a gente vai configurar e depois habilitar aqui. Mas antes disso, vamos dar um ataque lá no nosso SSH, vamos fazer um ataque lá no meu file e ver como que é o comportamento esperado durante um ataque. Então cancela aqui, já que a gente não tem nenhuma função de IPS. Eu vou abrir aqui então o meu Kali Linux, vou botar aqui o modo de usuário privilegiado e vou fazer um ataque lá. A gente já demonstrou como fazer esse ataque nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, mas basicamente a gente vai entrar na Word Lists e vai fazer um ataque com o Hydra. Eu vou abrir aqui meu microtik num lado e o Kali Linux no outro. Então no canto direito aqui é o meu microtik e no lado esquerdo o meu Kali Linux. E eu vou fazer o ataque agora. Meu ataque é com base no Hydra, que a gente já mostrou naquele vídeo, tentando fazer um acesso SSH nesse endereço IP, nessa porta de publicação que a gente fez. O usuário que eu vou tentar aqui é o usuário root. Eu sei que o usuário do microtik é admin, mas é só para a gente mostrar os erros acontecendo. Então aperto o Enter, no momento que ele vai tentar fazer, ó, ele vai abrir uma sessão lá com o meu microtik e daqui a pouco a gente já deve começar a ver os erros de tentativa de login aqui no nosso microtik. Então ele está começando a fazer o ataque, olha só, a gente já vê aqui, ó, diversas tentativas de erro de login vindos aqui no meu microtik. E é justamente, ó, user root, assim como a gente configurou aqui, e o endereço IP é o 98.18.0.15. Por que o 98.18.0.15? É o endereço IP do meu Kali Linux. Se eu apertar o Ctrl C aqui e dar o if config, vocês vão ver aqui que o endereço IP do meu Kali Linux é o 98.18.0.15. Então eu vou continuar o ataque aqui e a gente vai continuar vendo os novos logins aparecendo no nosso microtik aqui no lado. E esse foi a simulação do ataque acontecendo. E a gente viu aqui que o nosso Fire ele não conseguiu bloquear o ataque. Até porque ele está operando aqui agora como um Fire convencional. Ele simplesmente vai validar. Essa requisição atende aqui os nossos requisitos de regra, endereço IP origem, destino, porta, não sei o que? Atende. Beleza. Então permite esse tráfego. Então a ideia aqui é a gente habilitar o IPS e ver se a gente vai conseguir parar esse ataque que está acontecendo. Eu vou entrar lá no meu Kali Linux e vou pausar o ataque só para a gente começar as configurações. Para a gente configurar o IPS no FortiGate, a gente vem aqui em Security Profile. Se a gente vir primeiro, antes de configurar o IPS, em IPS Signatures, ele mostra aqui para a gente algumas assinaturas de IPS que o nosso FortiGate tem. E com base nessas assinaturas, como a gente mencionou na parte lá do quadro, você consegue fazer os bloqueios com base nisso daqui. Para a gente configurar, então, a gente vem em Intrusion Prevention e vai colocar um Create New. Dentro de Create New, a gente põe aqui um Profile IPS, vou chamar IPS Profile aqui, Drop SSH. Então a ideia aqui é a gente dropar essas requisições, ou melhor, identificar que o meu Fire está sofrendo esse ataque e dropar antes que eu consiga descobrir o usuário e a senha do meu dispositivo. Então eu vou vir aqui em Create New. Você pode vir aqui também para ver as assinaturas do seu IPS. Eu cliquei aqui em View IPS Signatures.
Para a gente criar uma nova, a gente basta aqui Create New. Mas você também pode fazer Block Malicious URLs. Você pode fazer aqui, Drop com base em endereços de botnet, também é uma recomendação você fazer isso. Mas eu vou desabilitar isso agora porque a gente não vai usar. Mas você poderia aí adaptar suas configurações de acordo com a sua necessidade. Em Create New, ele vai mostrar aqui algumas opções para gente. A primeira é de filtro, então você consegue fazer um filtro mais genérico nessas configurações de IPS, como por exemplo, filter aqui, a gente botar um mais, você consegue filtrar mais genericamente. Por exemplo, eu quero dropar tudo que é considerado pelas assinaturas com uma severidade alta. Você pode também colocar aqui umas outras severidades, então tudo que tiver dentro dessas severidades aqui, ele vai fazer drop com base nisso. E assim, você configurando dessa forma aqui, não é que está errado, isso normalmente é até melhor do que você não ter IPS nenhum. O problema de você configurar assim com base nessas severidades é que ele vai coletar todas as assinaturas que estão associadas a essas severidades. E provavelmente vão ter serviços ali dessas assinaturas que não vão estar de acordo dentro do padrão da sua rede. Por exemplo, tem assinatura lá de SQL, você não tem nenhum serviço de SQL rodando, mesmo no banco de dados ali internamente. Então você está colocando assinaturas demais no seu file, de modo também a degradar um pouquinho o desempenho do IPS. Mas lembrando, fazer dessa forma é melhor do que você não ter o IPS. Mas o ideal, a boa prática em si, é sempre você colocar aqui as assinaturas, principalmente com base nos serviços que você tem dentro do seu ambiente de rede. Por exemplo, nos seus servidores, você tem, sei lá, apenas Linux. Você pode vir aqui e setar como Linux. E ele vai buscar todas as assinaturas aqui associadas a Linux. Você pode ser mais específico também, como serviços HTTP e HTTPS, todo esse tipo de coisa. Outro ponto bem legal que a gente pode ter aqui, eu vou selecionar aqui HTTP e HTTPS, por exemplo, e aqui tem o status. Os status você pode botar default, de acordo com o que já está parametrizado aqui, ou você pode botar disable para desabilitar o scan dessa funcionalidade IPS, ou enable. Então geralmente a gente coloca aqui enable para habilitar o scan em cima disso. Aqui na parte de packet logging, você não precisa de botar enable, você pode deixar aqui em disable, porque os logs a gente consegue habilitar lá na policy, então pode deixar aqui disable. E default action, o action é como que o IPS vai tratar aquela assinatura. Então se ele identificar uma anomalia, como que vai ser a tratativa? Ele vai permitir? Ele vai fazer um monitor, ou seja, ele vai permitir, porém vai monitorar aquele tipo de tráfego, ele vai fazer um reset da conexão ou da sessão, vai colocar em quarentena, vai bloquear, o que ele vai fazer? No meu caso aqui, eu quero bloquear, beleza? Você pode fazer isso, como eu falei, com base nos filtros, ou você pode fazer com base nas assinaturas especificamente. No meu caso aqui, como é um caso específico de brute force, o cara está tentando fazer tentativas de login a todo momento, qual que é a minha ideia? Eu quero criar um IPS específico para esse tipo de tráfego. Então, como que a gente pode fazer? A gente vem aqui em Signature, então eu vou selecionar cada assinatura separadamente. A minha action vai continuar sendo block. Eu não vou fazer o packet login, porque eu vou fazer isso lá na policy, como vocês vão ver. E a gente tem duas formas de fazer isso. Rate Based Settings, ou seja, default. Então as assinaturas já têm aqueles rates básicos que já vêm dentro da assinatura, ou você pode fazer aqui um Specify. O Specify você pode fazer um threshold manual. Então, ou seja, se o cara fazer 20 tentativas de login lá falhadas no meu equipamento, eu vou, dentro de um período de 60 segundos, se ele fizer mais do que isso, eu vou considerar isso um storage threshold. Então eu vou identificar isso com uma anomalia mais próxima. Mas eu poderia utilizar o default da própria assinatura. Vamos supor que ao invés de ser 20, é 60 vezes por 60 segundos. Então agora eu quero customizar aqui as configurações, então isso também te permite no IPS do FortiGate.
Então o que a gente fez até agora? A gente selecionou o tipo de assinatura, eu vou escolher assinaturas específicas. A minha ação padrão é block, porque, por exemplo, se eu deixar default aqui, vai contar o que está escrito na assinatura. Vamos supor que aqui a action na assinatura seja permitir. Se eu deixar default aqui, quando ele bater na assinatura, ele vai permitir o tráfego. Agora, se eu botar aqui block, mesmo que aqui na action da assinatura seja permitir ou monitorar, o meu faro vai bloquear esse camarada pelo IPS. Então a ideia aqui, ó, signature, block, desabilitar o login, vou habilitar isso daqui, vou deixar habilitado o scan, vou criar um threshold que se o camarada fazer 20 tentativas erradas aí de login no meu equipamento durante um período de 60 segundos, a gente dropa. E aqui a gente pode fazer um track by com endereço IP origem, destino, para você fazer especificamente para algum host que esteja atacando, mas aqui eu vou botar como N. Você também poderia colocar except IP, ou seja, criar exceções para esse fluxo de IPS. Então, ou seja, eu quero implementar esse feature de IPS para todas as minhas redes, exceto para alguns hosts. Você pode vir aqui e criar uma exceção para ela também. E agora o que mais interessa para a nossa configuração são as assinaturas. Essas assinaturas você vai colocar aqui com base nos serviços que a gente tem dentro da nossa rede. Sempre é recomendável você fazer isso, porém você pode colocar assinaturas mais genéricas, que por exemplo na severidade high lá, todas as assinaturas que tiver severidade high vão encaixar naquilo lá. Nesse caso eu vou fazer especificamente para ataques de brute force. Então se você vir aqui e colocar brute force, brute e apertar um enter, ele vai dar algumas opções aqui, ó, de assinaturas de brute force que ele já conhece. Por exemplo, se eu tiver uma brute force em assinatura de SNB, se o cara tentar fazer tentativa de login no protocolo SNB, ele vai identificar. Se ele tentar fazer tentativas de login com base no SSH, então se ele fazer um brute force no SSH aqui, eu vou identificar que ele está fazendo esse brute force e vou dropar essa conexão. Então eu vou vir aqui, ó, clicar em selecionar, então ele já vai estar selecionado. Reparem que ó, um brute force SSH, a action default dele ó, é pass, ou seja, permitir. Então o que a gente fez aqui agora? Eu tirei dessa action default de permitir e ó, vou bloquear esse tráfego. Eu poderia colocar aqui também para telnet, então eu vou selecionar esse tipo de assinatura também. Se você tivesse um servidor WordPress dentro da sua rede, você selecionaria aqui. Se tivesse um Oracle, tivesse um LDAP, HTTP, tudo isso você poderia colocar aqui, caso você achasse pertinente. Nesse caso, eu vou selecionar apenas essas duas e vou dar um OK aqui. Então, o que eu fiz? Ó, eu criei uma nova configuração de IPS, um profile IPS, que ele vai monitorar ataques de força bruta em tentativas SSH e telnet, e a action dele vai ser bloquear. Se algum camarada tentar fazer uma gracinha, como a gente viu agora há pouco, o meu IPS vai identificar isso e vai fazer o drop dessa conexão. Então eu vou dar um OK aqui e vou lá na minha policy para eu poder aplicar o IPS, porque não adianta eu criar apenas o profile, eu vou ter que aplicá-lo. Então a gente vem aqui em Edit e vai colocar aqui pra gente, ó, em Security Profile a gente seleciona IPS. E aqui dentro de IPS a gente põe IPS Profile Drop SSH, que na verdade são drop de tentativa de login no SSH. Eu vou dar um OK. E agora a nossa policy já tem a funcionalidade de IPS com SSH. Eu vou limpar aqui os contadores. Para a gente monitorar o IPS, a gente vem aqui em Log e Report. Se a gente vem aqui em Intrusion Prevention, vocês vão ver que ó, eu não tenho nenhum resultado, ou seja, o meu IPS não identificou nada ou nenhuma anomalia ou algum ataque até o momento. Então a ideia é que agora que o meu IPS está habilitado, eu vou lá no meu Kali Linux e vou rodar o ataque novamente. Então eu vou aqui também no meu MikroTik, eu vou limpar nessa tela, vou deixar a tela limpa aqui. Vou botar aqui o nosso Kali Linux no lado esquerdo e a gente vai fazer o ataque para comparar o resultado de antes e depois. Então eu vou entrar na Word List,
Logo depois eu faço o ataque com o Hydra. Então eu vou começar o ataque aqui. Logo em seguida, o meu microtik vai receber realmente umas tentativas de ataque, porém a gente vai fazer um comparativo de antes e depois. Vocês vão ver que ele vai receber o ataque aqui, vamos aguardar um pouquinho. A gente já vê que o ataque já está sendo efetivado aqui, porém a gente pode aguardar uns minutos ali e você vai ver que não vai receber novas tentativas de ataque. Por que ele não vai receber essas novas tentativas de ataque? Porque o nosso IPS vai dropar essa conexão dele. Então, mesmo que a gente aguarde aqui, vocês vão ver que não vai ter mais nada chegando no nosso microtik. Porque se a gente vir aqui no nosso Fire e fazer um reload dessa conexão, ele não pegou nada ainda, vamos aguardar mais um pouco. Chegou novas requisições aqui. Entretanto, se a gente voltar no nosso Fire e fazer um reload, olha só que legal, ele já identificou o ataque vindo no meu Kali Linux e olha a action que ele tomou em cima disso. Ele começou a dropar essas conexões, 31 segundos atrás, com o endereço IP origem 98.18.0.15, que é o endereço IP do nosso Kali Linux. Vocês viram que o nosso Fire já começou a atuar no drop e ele continua dropando essa conexão para o nosso microtik aqui, não receber mais nenhuma. Ele tomou uma primeira rajada, tomou uma segunda rajada e logo depois a segunda o meu Fire identificou pela filter de IPS e começou a dropar essa conexão. O que a gente não tinha antes, porque agora o IPS começou a identificar o comportamento ali daquele fluxo que está passando, viu que é um comportamento estranho com base nas assinaturas dele e o drop começou a ocorrer, como a gente pode ver aqui. Se eu fizer uma captura de pacotes lá no nosso Wireshark, você vai ver que não está passando nada pelo nosso Fire. E só para a gente finalizar, vamos desabilitar aqui o IPS novamente do nosso Fire e vocês vão ver que as requisições vão começar a chegar lá no nosso microtik novamente. Então eu vou vir aqui no nosso Fire, vou desabilitar o IPS e dar um OK. Se a gente voltar lá no Fire, a gente voltar lá no microtik, a gente já vê que já está recebendo ataques novamente. Se a gente deixar aqui um pouco, ele vai receber mais ataques e a gente vai habilitar o IPS e a gente vai garantir que esses ataques não estão mais ocorrendo. Ele tomou mais um ataque, como a gente vê aqui. Se a gente vir na policy e habilitar o nosso IPS mais uma vez, habilitamos o IPS, seleciono o drop SSH e dá um OK. Logo depois, nosso microtik vai parar de receber novos ataques, como a gente pode ver. Então aqui a gente basta aguardar, voltar lá em Log and Reports, em Intrusion Prevention, e a gente vai ver aqui, 1 minuto ago, que a gente desabilitou o IPS. Se a gente continuar fazendo refresh aqui, olha lá, então 6 segundos atrás ele identificou uma nova anomalia e começou a dropar os nossos pacotes novamente. Então a gente confirmou aqui como que o nosso IPS funciona, validamos isso na prática e comprovamos aí o que a gente colocou ali no nosso quadro. Bom galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso, e deixa aqui um comentário sobre o que você achou do vídeo de hoje, se você conhecia essa funcionalidade do IPS ou mesmo já tinha configurado antes no seu FortiGate. Não se esquece também de deixar aquela moralzinha no like, se inscrevendo no canal, entrando nas nossas comunidades do Discord e do Telegram, que eu sempre deixo aqui na legenda dos nossos vídeos. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!